Olá, pessoal. Então vamos para mais uma aula. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os fluidos hidráulicos, tá, pessoal? O que é um fluido hidráulico? O fluido hidráulico, ele é utilizado para transferência de energia, de pressão, no caso nosso. Imagina vocês aí trabalhando com uma reta escavadeira para erguer uma carga com um peso muito elevado, né? Quais são as características que esse fluido hidráulico ele vai ter? Esse óleo, pessoal, ele vai ter a característica de suportar nessa atividade um peso muito grande. E nessa movimentação que ele faz de levantar a carga, colocar para dentro do caminhão o minério, voltar, abaixar, levantar novamente, abastecer o Volvo A30 aí. Então, o que acontece? Esse óleo, com o passar do tempo, ele fica muito desgastado, começa a provocar tipos de fadiga no óleo. Ele muda a sua densidade, sua viscosidade, a temperatura, de acordo com o que o óleo vai passando no sistema, ele vai atritando. Essas moléculas de óleo que vão se atritando, elas vão aquecendo, liberando calor, e o calor a gente sabe que é prejudicial para o nosso sistema hidráulico. Então, para isso, são utilizados alguns aditivos, que são algumas substâncias que vão melhorar essas características do óleo, essas propriedades do óleo, que é o quê? Suportar a temperatura, não provocar corrosão no sistema, fazer o processo de lubrificar o sistema interno hidráulico, entre outras coisas. Então, nós vamos ver cada propriedade dessa que o óleo vai ter, tá, pessoal? Então, ó, o óleo, as principais propriedades são a viscosidade. O que é a viscosidade, gente? A viscosidade é a característica que o fluido tem de resistir ao escoamento. A gente pode entender que a viscosidade sendo a velocidade que esse fluido escoa. Então, um exemplo que a gente tem aqui, ó, a gente tem dois fluidos diferentes, ok? Que um fluido ele vai escoar primeiro do que o outro. O exemplo aqui a gente tem, ó, tem vários tipos de óleo, cada óleo com uma velocidade de escoamento diferente, tá, pessoal? E a gente tem o índice de viscosidade. O que é o índice de viscosidade? É a variação que o fluido tem de acordo com a mudança de temperatura. Quanto maior a temperatura, menos viscoso ele fica, sendo assim, ele vai fluir mais rápido. E isso é prejudicial. Por quê? O atuador hidráulico ele tem uma velocidade de avanço e uma velocidade de recuo desse atuador. Então, essa velocidade é controlada através de válvulas que vão fazer o estrangulamento desse óleo. E isso é feito em cima da viscosidade. Se a temperatura ultrapassa aquele valor permitido lá na unidade hidráulica, o que acontece? Essa viscosidade vai mudar em relação a esse índice, então o fluido vai escoar mais rápido. Então ele vai atingir uma velocidade maior. Então isso é prejudicial, porque o atuador vai avançar mais rápido. Vamos imaginar um filtro prensa que vocês têm aí. O filtro prensa ele tem que ir lentamente para poder prensar as malhas do tecido lá do elemento filtrante para poder separar a parte líquida da parte sólida com teor de umidade específico para vocês mandar para o beneficiamento lá em Juiz de Fora ou então mandar lá para o beneficiamento lá em Três Marias. O que acontece? Se eu mudo essa velocidade, se o óleo esquenta e ele fica menos viscoso e a velocidade dele aumenta, o que vai acontecer? O atuador hidráulico, quando for fazer esse processo lá no filtro prensa, ele vai muito rápido e vai começar a danificar as malhas filtrantes. Então, isso aí é prejudicial. Sistemas hidráulicos, gente, eles têm temperaturas ideais para trabalhar. Vocês que são operadores aí, ó, o sistema hidráulico, a temperatura começou a aquecer muito, vocês têm que informar para o pessoal da manutenção para poder investigar e fazer uma mitigação, né? Mitigar ele, ou seja, ver o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que ele está aquecendo muito. Porque quando o óleo muda de viscosidade, ele muda a sua propriedade. Mudando a propriedade, ele vai mudar a velocidade, vai começar a danificar os equipamentos. Então é muito importante isso. É uma característica, uma propriedade do óleo é a sua viscosidade e o índice de viscosidade é o que muda com a temperatura. Então a gente tem essa imagem aqui, ó. Quando a temperatura muda,
eu gastava 1 minuto para encher esse recipiente. Mudou a temperatura agora, estou enchendo ele com 10 segundos. Por quê? A velocidade ficou maior. E a gente também tem o ponto de Foucault. O que é o ponto de Foucault, gente? O ponto de Foucault é quando o óleo começa a esquentar e provocar vapores. Ele vai propagar vapores. E esses vapores, pessoal, eles são o ponto inicial, normalmente, de um incêndio. E o óleo, gente, quando ele aquece, então ele propaga esses vapores, essas massas, e se entrar com uma parte quente, com uma centelha, uma faísca lá, ele vai começar a pegar fogo, vai pegar fogo no sistema hidráulico como um todo. Então, o ponto de Foucault é a temperatura mínima que ele vai começar a propagar esses vapores. E aí a gente vai ter o ponto de combustão desse fluido, desse óleo, que é onde ele vai manter a queima. Então, por isso que é importante, quando a gente está trabalhando com a operação da máquina, do equipamento lá na indústria ou então lá na mina, ficar atento à questão da temperatura. Porque uma vez essa temperatura mudando, a gente tem um problema da velocidade do óleo e a gente tem um problema também do incêndio. Se essa temperatura for aumentando, 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 vai começar um incêndio. E aí a gente tem um ponto de fluidez mínima. O que é o ponto de fluidez mínima, pessoal? O ponto de fluidez mínima é a menor temperatura que o óleo consegue fluir. Então, se a gente tem um local muito frio, então a gente tem que também levar essa consideração. Toda máquina, quando você liga ela, normalmente a operação inicial, nos primeiros minutos dela, são onde que começa a ter vazamento na máquina. Por quê? O óleo está frio, então por ele estar muito frio, ele vai estar com a viscosidade maior, ou seja, ele vai estar escoando numa velocidade menor, e quando ele está escoando nessa velocidade menor, ele acaba forçando mais o sistema. Mas no nosso caso, na nossa região aqui, por ser uma região temperada, difícil de ter uma mudança climática muito grande, isso aí é mais difícil de acontecer. Então eu peguei um exemplo aqui de um fornecedor aqui, gente, para mostrar isso aqui para vocês. Então olha aqui para vocês verem aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, um óleo, onde que a gente tem a densidade dele, a viscosidade, o índice de viscosidade, o ponto de fluidez, que esse camarada aqui, ele para de fluir com menos 12 graus Celsius, e o ponto de Foucault. Eu quero dar uma ênfase aqui no ponto de Foucault. A temperatura de 224 graus, ele já começa a propagar esses vapores. E a partir disso, qualquer centelha, ele pode pegar fogo, ok? E agora, a gente vai falar um pouquinho dos aditivos. Quais são os principais aditivos que são colocados no óleo para melhorar essas propriedades? Vão ser o aditivo de oxidação. O que é o aditivo de oxidação, pessoal? A oxidação, ela vai provocar, principalmente, toda vez que vocês escutarem a palavra oxidação, é a mistura do oxigênio que a gente tem na atmosfera com a reação química do material. Então, óxido de ferro, que é a famosa ferrugem. O equipamento está enferrujando. É por causa da interação do oxigênio com o ferro. Então, é colocado no óleo aditivos para impedir que aconteça essa oxidação. Uma vez que o ar atmosférico tem oxigênio, ele entra em contato com o sistema hidráulico, a gente vai ver por onde que ele entra em contato com o sistema hidráulico. Tem até um filtro de ar muito importante que é colocado na unidade hidráulica para evitar isso. E quando ele entra em contato, ele acaba oxidando várias partes. E lembrando que a oxidação, gente, ela não acontece somente nas partes metálicas. Ela pode acontecer em vedações, entre outros elementos também. E aí a gente vai ter também aditivos de inibição de corrosão. A corrosão, pessoal, é praticamente a mesma coisa da oxidação, porém ela só acontece em materiais metálicos. Então, a oxidação é o que vai acontecer na tubulação, é o que vai acontecer na parte interna dela.
Então é muito importante esses aditivos. Agora eu pergunto, esses aditivos, eu como mecânico que vou adicionar no óleo, na maioria das vezes não. Isso aí já vem de fábrica, o fabricante te indica qual o aditivo que vai utilizar, o fabricante lá do filtro prensa, ele vai te falar qual que é o óleo que você vai utilizar, específico para aquele, em cima da norma técnica tal, o óleo que vai se utilizar lá é um SW1620A, estou dando um exemplo para vocês. Então, assim, é muito importante, toda vez que eu for dar manutenção no equipamento, eu colocar o óleo específico, o óleo que o fabricante me recomenda, ou então o óleo que a minha gestão de manutenção recomenda, porque eles vão ter um estudo prévio, que vai te informar qual que é o óleo que você coloca lá. Porque se eu colocar óleos de características diferentes, eles vão ter aditivos diferentes. O próximo que a gente tem, o aditivo de extrema pressão. O aditivo de extrema pressão, pessoal, é colocado no óleo para ele poder ser pressurizável, ou seja, para ele aguentar fazer força sem se degradar, sem se gastar. E o aditivo anti-espumante. Gente, a espuma, o que é a espuma? São adicionados esses aditivos para impedir que essa espuma venha a acontecer no sistema. Por quê? A espuma ela vai provocar duas falhas. A falha de aeração, que é a entrada de ar no sistema hidráulico, e o processo de cavitação. Essa espuma. E isso, o que acontece? A gente vai estudar ainda mais para frente o que é aeração e cavitação. Elas vão ser prejudiciais porque elas vão danificar a parte interna de cilindros. O cilindro ele tende a começar a danificar e aí começa a dar vazamento. Ele vai perdendo pedaços, pequenos pedaços, por causa do processo da cavitação e por causa do processo da aeração também, a aeração. Então são adicionados esses aditivantes espumantes para que o óleo não faça espuma, igual está mostrando aqui nessa imagem aqui. E aí a gente tem o último aditivo, que é o aditivo de resistência ao fogo. Para que serve esse aditivo de resistência ao fogo? Lembra lá do ponto de Foucault? Ele é utilizado para quê? Para impedir que esse óleo atinja determinadas temperaturas e com isso ele começa a pegar fogo. Então ele é como se fosse um elemento a mais que vai melhorar a propriedade do óleo e evitar que ele entre em combustão, iniciando um incêndio. E aí, gente, continuando falando sobre os fluidos hidráulicos, qual que é a função de um fluido hidráulico? Aí vocês vão falar assim, ó, vamos pensar no nosso dia a dia aí na empresa. Pô, o fluido hidráulico aqui a gente usa lá para exercer força nos caminhões, para poder descarregar ele, né? Vai ser utilizado na carregadeira lá da mina subterrânea para poder levar e carregar esses caminhões, vai ser utilizado lá no filtro prensa, vai ser utilizado para acionamento de uma esteira, alguma coisa assim do gênero vai ser utilizado. O fluido hidráulico, pessoal, ele tem duas funções básicas. E aí a gente pode dividir os óleos em óleos hidráulicos e óleos lubrificantes. O fluido hidráulico ele é caracterizado por ter aditivos que o permitam a exercer movimentação e força, tá? Porém, ele também tem a característica de lubrificação, porque ele vai lubrificar as partes internas do sistema de hidráulico que está fazendo força, a parte metálica do atuador hidráulico da carregadeira, a parte metálica do motor hidráulico, entre outras partes, as partes metálicas das válvulas. Então, ele tem essa característica de lubrificação. Por isso que é muito importante fazer a substituição desse fluido da maneira correta. Por quê? Porque o sistema ele é fechado, mas tem a possibilidade de entrar contaminantes lá dentro. Então, quando entram esses contaminantes, acabam danificando essa parte de lubrificação, principalmente se o fluido hidráulico tiver contato com água. Se ele tiver contato com água, gente, ele acaba danificando. Então, é muito importante evitar isso e fazer a troca correta do fluido hidráulico. Novamente, eu falo para vocês, gente, a troca do fluido hidráulico
especificado pela sua gestão de manutenção, ela tem que acontecer daquele jeito. Porque se ela não acontecer daquele jeito, vai danificar a máquina e o equipamento. E a gente também vai ter, gente, a parte de hidráulica utilizada para lubrificação. Então a gente tem um exemplo aqui de um sistema de lubrificação automática, aonde que o óleo hidráulico, o óleo lubrificante, ele não é utilizado para fazer força e ele vai ser utilizado para lubrificação. Mas a gente vai usar toda a parte de válvulas, válvulas direcionais para mandar o óleo ir por um sentido, a gente vai usar a unidade hidráulica, mas aí a gente já vai chamar ela de unidade de lubrificação, para poder fazer o processo de lubrificação automático. Aqui a gente tem um exemplo, que é um filtro que a gente conhece como filtro belt, né, que seria um filtro de cinturão. Eu não sei se vocês têm aí, mas na Nexa lá em Três Maria tem. E o processo lá de lubrificação é feito automático. E as mesmas válvulas que a gente vai utilizar na hidráulica vão ser as válvulas que vão ser utilizadas para fazer esses processos de lubrificação. Então, para a gente poder finalizar a nossa aula aqui, os óleos eles vão ser caracterizados em óleos hidráulicos e óleos lubrificantes. O óleo hidráulico, o que diferencia do óleo lubrificante? O óleo hidráulico ele tem a característica de ser lubrificante também, porém ele é utilizado para exercer força, movimentação de carga. Espero que vocês tenham gostado. Agora é hora de vocês fazerem um exercício e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!